Bom dia. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa e todos que nos ouvem, nos assistem pela TV e Rádio Assembleia. Senhor presidente, a Comissão de Obras e Serviços da Assembleia, que é presidida por mim, composta por vários deputados dessa casa, e outros parlamentares que são suplentes dessa comissão, e aqui eu quero citar os que estiveram comigo na cidade de Joselândia, que foram os deputados Glaubert Coutrinho, Vinícius Louro e Eduardo Brade. Atendendo a um requerimento do deputado Vinícius, nós estivemos na região do Alto Mearim, a fim de averiguar as alertas e denúncias recorrentes do nível de segurança da barragem do Flores, justamente ela que completa esse ano 30 anos de entrada em operação. Nós estivemos numa quinta-feira, dia 4, fizemos uma visita em loco, e aqui faço o relatório. Fomos visitar o reservatório acompanhado de todas as autoridades da região, vereadores, líderes sindicais, autoridades militares, técnicos do setor e profissionais da Defesa Civil. Na quinta-feira, dia 5, promovemos uma audiência pública na cidade de Trizidela, a fim de discutir os problemas, avaliar o quadro geral e encaminhar soluções possíveis para um investimento tão importante do ponto de vista socioeconômico, que continua quase abandonado por falta de ações governamentais. De fato, senhor presidente, trata-se de um monumento público, essa barragem dos Flores, que armazena quase 1 bilhão de metros cúbicos de água, transformado num verdadeiro paquiderme, que entra em sua terceira década de existência sem cumprir efetivamente os objetivos do quais se propôs, ou seja, o aproveitamento energético, a piscicultura, a implantação de um polo hidroagrícola e, finalmente, o controle das cheias e das vazões do rio Flores, em Joselândia, e as cidades adjustantes de Trizidela do Vale, Pedreza e Bacabal. As queixas da população que vive na área influenciam na barragem, que um dia sonharam em melhorar de vida, embalado pela promessa que foram vendidas naquela época no papel. A inquietação sobre a tragédia socioambiental anunciada, o estilo de vida muito parecido com questões como da cidade mineira de Mariana, que desabrigou de centenas de famílias, causou milhões de mortes e deixou milhões de prejuízos, é o que atormenta a maioria das vidas daqueles que vivem no entorno da barragem. Essas queixas, cada vez mais frequentes e justificáveis, têm sido feitas também ao Ministério Público. Aqui, nessa Assembleia, o deputado Vinícius Louro tem sido uma voz permanente e recorrente, alertando e cobrando das autoridades competentes posturas afirmativas em relação à falta de manutenção e conservação da barragem do rio Flores, mostrando que pode sim haver um rompimento com consequências devastadoras às cidades ribeirinhas banhadas pelo rio Mearim e pelo Flores. A rigor, senhor presidente, o que a gente deve sentir, numa simples observação na barragem, é que a mãe de todas essas queixas é a grande decepção temperada ao molho de revolta da população. Isso porque o abandono dos objetivos do projeto impediu a continuidade de que centenas de famílias desfrutassem da oportunidade concreta de uma ocupação econômica que viria com aproveitamento do potencial da água do reservatório, o que não aconteceu e que ainda causa problema àquelas comunidades. Mas não é só isso. Além de não cumprir os objetivos propostos, a obra ainda pune a sociedade com a perda criminosa dos recursos financeiros, humanos e materiais que foram injetados na sua construção, avaliado em milhões de reais, sem que ninguém preste conta ou que seja responsável por isso. E precisamos, sim, dar uma resposta rápida, objetiva, para um assunto tão mal resolvido, que tem, inclusive, um histórico bastante tumultuado, porque não é de agora que se cobra soluções para o tão flagrante descaso administrativo e financeiro dessa obra. Alguns anos passados mostraram que os problemas que hoje se enfrentam com a barragem são os mesmos, e ainda tem objeto de demandas judiciais, revelando que nada tem a ver ao longo desses anos com esse abandono. O Ministério Público Federal e Estadual, por exemplo, em passado recente, apresentaram ação civil pública com pedido de liminar junto ao DENOX, que foi quem construiu para recuperar plenamente essa barragem.
O CREA do Maranhão, também alguns anos atrás, instaurou junto à Procuradoria da República procedimento administrativo para apurar as condições operacionais de estabilidade da barragem do Flores, com laudos apontando que lá se encontrava em completa situação de abandono, levando a crer que muitos tempos depois ainda estamos na mesma situação. Já por ocasião da visita da comissão dessa Assembleia, imaginamos que, em decorrência das fortes chuvas nos últimos meses, a barragem está com volume de água acima do normal, o que já é motivo de ansiedade para as cidades em torno da barragem. E esse quadro deve ser alterado com bons invernos no futuro. Portanto, senhores, a solução que tão foi protelada lá, que tão foi falada lá, seria a transferência da barragem do Denox hoje, da conservação e da preservação e da administração feita pelo Denox para a Codevasp, que possui um escritório aqui em São Luís, que tem uma representação efetiva no Estado e que, de fato, tem um histórico no trato das questões dessa natureza. Quem tem expertise no assunto e que tem uma postura profissional afirmativa em tal desenvolvimento de questões de barragens e projetos agropecuários. O Denox, pela trajetória dos últimos 30 anos, apenas revelou-se um gestor inepto e sem condução de continuar na administração daquela barragem. Senhor presidente, só encerrando. A comissão esteve lá, ouviu os presentes, tomou ciência da realidade dos fatos e deve apresentar um relatório ao governo do Estado, ao Denox, para que se faça uma discussão, se faça uma tomada de posição capaz de corrigir em um breve curto espaço de tempo os problemas que ocasionaram e também os equívocos que foram feitos na barragem nesses últimos 30 anos. Por isso, senhor presidente, estamos aqui, quero parabenizar os deputados Vinícius Louros, que fez o requerimento para que se fizesse a análise e fizesse também esse relatório para que se pudesse encaminhar às autoridades alertando do problema da questão da barragem, que tanto faz falta nos projetos das comunidades ribeirinhas naquela região.